Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da EBD Digital da Igreja Batista da Paz. Continuando a lição, a revista que começou no último domingo, hoje falaremos ou estudaremos a lição de número 2. Na semana passada estudamos a lição 1, falando sobre Abraão, e hoje na lição 2 falaremos sobre José. O título da lição é Quando a adversidade é a injustiça. José é um dos personagens mais famosos e mais conhecidos da Bíblia Sagrada. José que já foi tema de novela, de filme, de desenho. Essa figura que tem tanto para nos ensinar. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de José. A história de José é bastante conhecida por todos nós. E o texto que a educadora Lindomar Ferreira escolheu para a nossa lição engloba o livro de Gênesis do capítulo 37 até o seu final, no capítulo 50. Então, é um texto muito extenso, mas conta toda a história da vida de José. Nós pegaremos uma porção desse texto que está em Gênesis capítulo 49. Então, nós leremos Gênesis capítulo 49, versos de 22 a 25. Capítulo 49 de Gênesis, Jacó, que é o pai de José, ele abençoa os seus filhos. Ele está no leito de morte, ele chama os filhos e abençoa cada um deles. E nós leremos agora esse trecho de 22 a 25, fala sobre a bênção de Jacó sobre a vida de José, especificamente. E diz assim a palavra do Senhor: José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, pela mão do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Que o Senhor abençoe a palavra dele lida neste momento, que os nossos corações estejam prontos para aprender, apreender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem deixado na sua Sagrada Escritura para nós. Esse é o momento final da vida de José. Ele já estava velho, Jacó já estava à beira da morte. Nós vemos que logo depois, ainda no capítulo 49 do livro de Gênesis e seguindo no capítulo 50, acontece a morte de José. Mas nós temos que ver a vida de José desde o início. José teve um momento inicial de vida muito peculiar. Jacó, nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, ele se casa com Lia, ou melhor, tenta se casar com Raquel e entregam Lia a ele, mas o amor da vida dele é Raquel. Então ele se casa com Lia, mas logo depois se casa com Raquel também, são as duas irmãs. Mas Raquel não tinha filhos, nós até falaremos um pouco mais sobre isso. Adiante. Raquel leva muito tempo para ter um filho, ela entra em desespero por conta disso, até que Deus abençoa e ela tem seu primeiro filho, que é José. José, então, é o primeiro filho de Raquel, não é o primeiro de Jacó, é o 11º filho de Jacó, mas é o primeiro filho que ele tem com Raquel. Já é um filho da velhice dele, ele já está bem velhinho quando tem José, e isso faz com que José seja o preferido de Jacó. O fato de José ser o preferido de Jacó acaba remontando um problema que já é histórico na família. Temos então Isaac. Isaac nasce, o filho da promessa, o herdeiro da promessa. Ele então se casa com Rebeca, que era estéril. Sara era estéril, Rebeca também é. Rebeca estéril, leva muito tempo para engravidar, de repente engravida, e é predito que ela tinha 2 filhos, eram gêmeos, 2 nações estavam ali presentes na gestação dela, na barriga dela, e já foi predito que o menor seria senhor do maior, ou o maior, o mais velho, serviria o mais jovem, o mais moço. Em outras palavras, Esaú serviria Jacó. Nascem então os 2 filhos e a gente já tem um problema, porque Isaac se afeiçoa a Esaú, enquanto a mãe, Rebeca, se afeiçoa a Jacó. Então a gente tem um problema aí, uma divisão entre os dois.
porque cada um dos pais se afeiçoa a um filho. E a gente sabe que o resultado disso foi que Isaac já sabia que o filho da promessa, o herdeiro patriarcal, era Jacó, mas mesmo assim ele tenta dar a bênção patriarcal, a bênção do pai para Esaú. E isso gera um outro problema, porque Rebeca ouve, a gente conhece a história, tenta colocar Jacó na frente, Jacó recebe a bênção, Esaú, quando vai receber a bênção, não tem bênção para ele promete que vai matar, ele faz uma jura que assim que o pai morresse ele ia matar Jacó e Jacó tem que fugir. Então um problema também porque um pai aceita ou tem mais afinidade ou gosta mais de um filho do que do outro. E aí a gente chega na terceira geração, Jacó, que acontece a mesma coisa. Jacó tinha 10 filhos quando José nasce. José é o 11º, depois ele ainda tem mais um menino que é Benjamim, filho também de Raquel, que é quando Raquel morre. Mas o preferido dele é José. José é o preferido de Jacó e isso fica muito claro em algumas situações que acontecem no seio daquela família. A primeira e a mais importante de todas é que Jacó manda fazer uma túnica especial para José. A túnica tinha um valor era muito importante naquela época da humanidade. A túnica, ela, além de ser de se colocar por cima da roupa, ela também era usada como cobertor, né, durante a noite de frio, principalmente para os pastores que estavam no campo tomando conta dos rebanhos. Ele colocava por cima para se aquecer. Então, às vezes a túnica era usada como penhor. Quando ia se pegar alguma coisa emprestada, você poderia deixar a túnica como penhor, para que depois você, quando pagasse, pegar a túnica de volta. Então era uma importância muito grande para a túnica. E José tinha uma túnica especial dada por Jacó. Quando José tem essa túnica especial, os irmãos já começam olhando meio de lado para ele. Isso é uma coisa meio estranha. O mais novo, um dos mais novos, né? Acaba sendo preferido do papai, aquela coisa toda. Aliado a isso, José tinha uma afinidade muito grande com Jacó e o texto bíblico diz que José dava relatórios das atividades dos irmãos. E aí a gente tem duas formas de encarar esses relatórios. A primeira delas é ele ser um fofoqueiro, realmente. Ele chegar e falar assim, eles estão fazendo isso, aquilo outro, tal. Essa é uma forma. Mas existe uma outra forma também. É José, pela afinidade com Jacó, chegar e falar, pai, olha só, o que os meninos estão fazendo? Estão difamando o nosso nome, estão fazendo coisas erradas, dá um jeito nisso, não tem como continuar assim. Então é uma forma de alertar o pai. Então a gente pode encarar dessas duas formas. De qualquer uma das duas formas, os irmãos não gostavam nada disso, porque ele ia lá e dava o relatório. E eles não gostavam de José também por conta disso. Então já tem a túnica, já tem os relatórios de José alertando Jacó com relação à ação dos irmãos. E existe um terceiro ponto. Esse terceiro ponto ele ganha contornos muito mais fortes, porque José passa a ter alguns sonhos, e alguns sonhos preocupantes para os irmãos. José primeiro tem um sonho de que existiam 12 feixes de trigo, de cereal, e de repente cada um pertencente a um irmão, e os 11 feixes de trigo se ajoelham e fazem reverência ao feixe de trigo dele. Depois José tem um outro sonho, onde existem estrelas no céu, e 11 estrelas fazem reverência a uma estrela, que seria ele no caso, e o sol e a lua também. E existe então a interpretação desse sonho de que toda a família dele, incluindo pai e mãe, Jacó chega a dizer isso, se ajoelhariam diante de José. Isso acaba gerando, é a gota d'água para que José passe pela grande adversidade, e a primeira adversidade que ele tem. Então José tem sonhos, José tem uma túnica especial, é o preferido do papai, e José, por ter essa afinidade, acaba fazendo relatórios dizendo as atividades dos irmãos para o pai. Isso gera um problema que chegou a um ponto em que os irmãos tomam uma atitude e ele recebe a primeira grande adversidade da vida dele. Ele é injustiçado dentro da sua própria família. E ser injustiçado dentro da família é algo muito difícil, porque ele está ali, a família é o que ele tem de mais próximo, os irmãos, pai, é claro que o pai não participou disso, Ele já não tinha mãe, a mãe de sangue, Raquel, já tinha morrido a essa altura,
quando nasce Benjamim, ela morre, mas Lia então assume o papel de mãe. A gente acredita que Lia assumiu o papel de mãe, porque justamente quando ele tem o sonho, Jacó diz assim, quer dizer então que os seus 11 irmãos, eu e a sua mãe, vamos nos ajoelhar diante de você? Bom, partindo do princípio que Raquel já tinha morrido, provavelmente Jacó estava fazendo uma alusão a Lia, que assumiu o papel de mãe, inclusive de José e de Benjamim, já que Raquel morreu. Mas então, é claro que ela também não está envolvida, mas essa reunião dos 10 irmãos, Benjamim não está presente nessa situação, mas os 10 irmãos se reúnem para vendê-lo como um escravo. Isso deve ter machucado profundamente José. Ser vendido, ser descartado pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos mais velhos. Isso foi a primeira grande injustiça da vida de José e que, com certeza, deixou, assim, marcas profundas na vida de José. Mas José continua, é vendido por 20 moedas de prata. A gente vê que depois um outro homem importantíssimo para nós foi vendido por 30 moedas de prata também, mas José, nesse caso, é vendido por 20 moedas de prata. José, então, é levado por uma caravana e é levado até o Egito e lá se torna escravo na casa de um alto oficial do faraó, do rei do Egito, que é Potifar. Então José chega como escravo de Potifar, ele não é filho adotivo de Potifar, ele não é amigo de Potifar, ele é um escravo de Potifar. Foi vendido pelos irmãos e se torna escravo. E José começa a crescer na casa de Potifar. É visto que José tem aptidões, tem talentos, é um bom administrador. José ele consegue desenvolver bem. Provavelmente, a gente entende que o texto bíblico não é claro, mas José ele provavelmente sabia ler, sabia escrever de alguma forma, porque ele conseguia isso. Ele mesmo diz que ele possuía um inventário da casa de Potifar. Ele mesmo diz, o meu senhor não sabe o que tem aqui, mas eu sei tudo que tem dentro da casa. Eu sou o responsável, eu sou o mordomo, eu sou o administrador e eu sei tudo. Então provavelmente ele sabia ler, sabia escrever e ele mantinha um registro disso. Mas a gente vê que ele começa crescendo e não é José que começa crescendo, é Deus que faz com que José cresça na casa de Potifar, e isso começa a ser colocado desde muito cedo, até que num determinado momento José é assediado pela patroa, isso, a esposa de Potifar, patroa dele. E aí é interessante porque é um atributo que é dado na Bíblia para José, que ele era bonito, ele era muito bonito. Então José era belo, novo, jovem ainda. A gente acredita-se que ele foi vendido ali por volta dos 17 anos. Então até ele chegar a um posto na casa de Potifar, talvez uns 2, 3 anos, então devia ter uns 20 anos aproximadamente. Isso é o que se acredita, não se pode especificar, né? Mas por volta dos 20 anos, José, então, bonito, novo, formoso, começa a chamar a atenção daquela mulher. E aquela mulher começa a assediar José. E ela começa, deita-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. E José, não, eu não posso fazer isso. E José usa como argumento para não poder fazer isso, ou para não fazer algo muito interessante. Ele diz, eu não posso cometer uma maldade dessas e nem pecar contra o meu Deus. Então ele está dizendo assim, olha, eu não posso, o meu senhor Potifar, ele deixou tudo da casa na minha mão, a responsabilidade é toda minha, está tudo na minha mão. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu tenho autorização dele para fazer o que eu quiser, menos tocar na senhora, porque a senhora é esposa dele. Eu não poderia fazer uma maldade dessa com o meu senhor Potifar e nem pecar contra o meu Deus. Então José já coloca Deus ali como ponto de apoio para aquela decisão dele. E aí a gente sabe que ela arma uma estratégia, uma arapuca para José e força José, e José tenta fugir, ela segura a roupa dele. É interessante que segura, né? Sempre tem alguma coisa a ver com a roupa de José, né? Era a túnica que Jacó deu, agora a mulher segura a roupa de José. José foge e ela então, quando ela grita, Potifar chega, olha o que ele fez com a gente. E José então
passa pela segunda, a grande adversidade na vida dele. Depois de passar uma adversidade, ser injustiçado na família, José, mais uma adversidade, ele é injustiçado no seu trabalho. José não teve culpa de nada, mas mesmo assim foi lançado na prisão. José então sai, mesmo sendo escravo, mas numa posição de destaque, dentro da casa de Potifar, passa a ser um prisioneiro. Injustiça no próprio trabalho. José então chega na prisão, começa tendo a vida normal dele, vivendo como tem que viver, de acordo com os preceitos do Senhor. Nós vemos isso porque ele sempre está colocando Deus à frente das coisas, e ele começa a se destacar de tal forma que o chefe da prisão diz para ele assim: bom, vou colocar você tomando conta da prisão aqui. E José passa a ser o administrador da prisão. Então José ajudava a tomar conta das coisas do pai, trazendo os relatórios e tal. Depois ele se torna administrador na casa de Potifar e agora é o administrador dentro da prisão. E começa a se desenvolver até que, num determinado momento, outros servos de Faraó, vão presos, o copeiro e o padeiro. E eles têm sonhos, nós conhecemos a história, o padeiro tem um sonho, o copeiro tem um sonho, e começam conversando. José, eles estão sob a supervisão de José, já que José está tomando conta de toda a prisão, e eles chegam, e José, o que está acontecendo? Aí eles, não, nós tivemos um sonho e tal, mas não é Deus capaz de interpretar os sonhos? Então me diz que... Aí eles contam os sonhos e José interpreta os sonhos dos dois. E o resultado seria que em 3 dias o padeiro seria morto e em 3 dias o copeiro seria restaurado à sua posição. E quando José faz isso, ele chega para o copeiro e diz assim: olha, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Lembra do que eu fiz aqui para você. Porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada para estar aqui. Quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. O copeiro foi e José passa então pela terceira adversidade na vida dele, grande adversidade, que ele foi injustiçado e esquecido na prisão. Depois de fazer o bem ao copeiro, o copeiro chegou lá e não falou nada para o faraó. E José continua ali na prisão, as pessoas esqueceram dele, as pessoas, pura e simplesmente, o copeiro principalmente, deixou acontecer, deixou passar, deixou... Mas a gente vê que José colocou na conta de Deus a interpretação, né, do sonho do copeiro e do padeiro, e passou um tempo, o faraó, o rei, tem um sonho. O faraó então tem um sonho que deixa ele preocupado, sonha, são 2 sonhos para falar a verdade, né? E ele fica preocupado com aquilo, e ele reúne a corte dele, conselheiros, se reúne lá os sábios, né? Os astrólogos, os feiticeiros, toda a turma dele ali, e ninguém foi capaz de interpretar o sonho. Nesse momento, o copeiro então faz o quê? Lembra, opa, meu rei faraó, lembra quando eu estava na prisão? Então eu tive um sonho lá. E um rapaz que está preso lá, ele interpretou esse sonho para mim, e do jeito que ele falou, aconteceu. Faraó então falou assim: ué, manda vir ele aqui então, traz ele aqui, vamos ver se ele interpreta o meu sonho também. Interpretou o seu. José então pegam José na prisão, barbeiam ele, colocam uma roupa nele, uma terceira roupa nele, levam ele, fica bem apresentável, leva diante do faraó. E quando ele chega diante do faraó, Deus usa José. E é interessante que o faraó chega e diz assim: olha, eu tive um sonho e me disseram que você pode interpretar. E José diz assim: Deus dará a resposta favorável ao faraó. Como se diz, eu não interpreto nada, eu não faço nada. Deus é quem dará a resposta favorável ao faraó. Então tá bom, então vamos lá. O faraó então relata o seu sonho, José interpreta o sonho. Quando José termina de interpretar o sonho, é uma situação muito interessante, porque José ele termina a interpretação e ousa, aquele que era escravo, depois prisioneiro, sai da prisão para uma audiência com o faraó, porque o faraó pediu, ele ousa dar um conselho a faraó. Um conselho que foi acatado.
um conselho que foi levado em consideração por Faraó e pelos seus conselheiros, porque diz a Bíblia que estavam reunidos Faraó e os seus conselheiros ali, quando José, o presidiário, dá um conselho a Faraó. E o conselho nós sabemos que o sonho é que haveria 7 anos de muita fartura na terra e depois 7 anos de uma grande fome. Os sonhos representavam isso. E José então aconselha que Faraó coloque a um homem sábio, um homem entendido, para que colha tributos ao longo dos 7 anos de fartura, para que haja alimento nos 7 anos de fome. E Faraó então vira para ele e diz assim: olha, você é esse homem, né? Você é esse homem. E coloca José como governador do Egito, como vice-rei, como alguns chegam a falar, né? Principalmente a literatura rabínica, né? Fala sobre ele ser vice-rei do Egito. Nós vemos então que José, ele passa por adversidades na vida dele, ele passa por uma adversidade através de uma injustiça dentro do próprio lar, dentro da família. Depois ele sai, mas ele continua fiel a Deus e passa por uma adversidade dentro do seu trabalho, injustiçado no trabalho, vai preso por um crime que não cometeu. E por fim, dentro da prisão, continua sendo fiel a Deus, continua sendo leal aos preceitos de Deus e mesmo assim é esquecido e injustiçado na prisão. Mas a gente vê que ao final Deus restaura a vida de José. Mas como que a gente pode compreender? Nós temos que pegar essas adversidades de José e ver como que ele encarou essas adversidades. E a gente vê que José teve algumas atitudes diante dessa adversidade. José teve atitudes que foram muito importantes e impactantes para que ele se mantivesse firme, para que ele conseguisse superar isso. E a primeira atitude de José diante dessas adversidades foi a perseverança. José perseverou. Apesar de tudo que estava acontecendo com ele, José perseverou. José teve sonhos na juventude dele e ao longo da história da vida dele, esses sonhos eles não se desvaneceram, esses sonhos não acabaram, ele não deixou esses sonhos esvair, esse sonho esteve presente na vida dele. Por mais que ele estivesse, é como se fosse sempre um degrauzinho a menos, né? Ele estava na família, depois ele foi vendido como escravo, então ele se torna escravo, depois se torna um prisioneiro, ele se torna um homem que fez uma maldade, pelo menos na visão ali, e está preso por conta disso. Então, apesar dessa escada abaixo ou dessa ladeira abaixo, José se manteve, os sonhos permaneceram ali, os sonhos estiveram firmes. Então, a primeira grande atitude de José foi a perseverança. Uma segunda grande atitude de José foi reconhecimento, ou sempre reconhecer e agradecer a Deus, independente da adversidade que ele estivesse passando. A gente vê que houve uma situação, a coisa mudou ao longo do tempo. A gente vê que José, quando ele tem os sonhos na juventude, apesar de nós sabermos que os sonhos foram dados por Deus, Deus tinha sonhos para José, e aí os puristas vão dizer assim, não, mas Deus não tem sonho, Deus não sonha, não é isso, é uma maneira de falar, né? É claro que os planos de Deus, eles não mudam, plano de Deus, projeto de Deus, o projeto dele vai acontecer, mas dizer que os sonhos de Deus é uma maneira de expressar, porque às vezes a questão de sonho dá aquela sensação de que é algo que pode acontecer ou não. Não, a gente falar que os sonhos de Deus para a vida de José é apenas uma forma de expressão. Claro que os planos de Deus estavam organizados e ele, como o autor e condutor da história, a coisa aconteceria do jeito que ele disse que aconteceria. Mas a gente vê que quando Deus apresenta os sonhos na vida de José, não se fala em Deus, se fala em José sendo honrado pelos irmãos, pelo pai e pela mãe. Ele está na situação, eu tive um sonho, eu sonho é isso, aquilo, e vão se ajoelhar diante de mim e tal. Ponto. Quando ele vai para a prisão, ele já começa a perceber, não, peraí, tem alguma coisa errada. E quando ele está na casa de Potifar, antes até da prisão, quando ele está na casa de Potifar, ele está na casa de Potifar crescendo porque Deus permite que ele cresça ali, Deus faz com que ele cresça. Tanto é que quando ele está diante da esposa de Faraó, como nós já dissemos, ele disse, eu não posso pecar contra Deus. Quando ele vai para a prisão, é Deus quem faz ele crescer na prisão e ele sabe muito bem disso.
Quando ele interpreta os sonhos, tanto dos servos quanto do próprio faraó, é Deus quem dá a interpretação, não é ele. Ele fala, é muito claro para faraó, Deus dará a interpretação favorável ao faraó, não é ele. Então, ele sempre reconheceu e sempre foi grato a Deus pelo que ele estava passando, não importa qual fosse a adversidade. Talvez muitos passando por isso, muitos de nós passando por isso, já teríamos deixado Deus de lado ou teríamos chegado a uma situação de orgulho e de vaidade que não condizia com a situação ali. A gente vê que José era muito orgulhoso quando jovem. Até acredita-se que todo esse quebrantamento, tudo que aconteceu para ele foi justamente para dar uma quebrantada nesse espírito orgulhoso dele. Mas a gente vê que depois que esse espírito orgulhoso ele se quebra, quando ele se torna governador do Egito, toda a gratidão vai para Deus. Não é mais José, não é mais ele. Tanto é que a gente vai ver mais à frente algumas palavras dele que deixam isso claro. Uma outra atitude de José diante da adversidade é o crescimento. José cresce na adversidade. O jovem orgulhoso deixa de ser orgulhoso para ser um servo do Deus Altíssimo, acreditando a Deus todas as coisas. Tudo que acontece é de Deus. Tudo que acontece é bênção de Deus. Tudo que acontece é porque Deus está no controle. Não é José, é Deus. Tanto é que, e é interessante essa questão do crescimento, é que José ele consegue separar muito bem ações dos homens e ações de Deus. Então, quando ele é esquecido na prisão, não foi Deus que deixou ele esquecido na prisão, foi o copeiro que esqueceu de falar dele, e ele continuou leal a Deus. Quando ele encontra com os irmãos, ele diz assim, olha, eu sou José que vocês venderam. Então ele coloca a responsabilidade dos irmãos, vocês venderam. Mas depois ele diz, olha, mas tem uma ação de Deus aí. Vocês não me venderam sim, mas foi um plano de Deus para a preservação da vida. Então ele consegue esclarecer, e isso é fruto de maturidade, de crescimento. Ele consegue definir muito bem o que acontece, ou quais são as ações dos homens e quais são as ações de Deus. E isso faz com que ele, ao longo da vida, quebre o orgulho e a vaidade da juventude e se torne, pura e simplesmente, um servo do Senhor. Uma outra atitude, uma quarta atitude de José, é que, independente da adversidade, José resplandecia Deus em sua vida. Deus resplandecia através da vida de José. Isso fica muito claro quando ele é levado diante de Faraó. Vamos analisar a situação. Faraó está ali, toda a sua corte, os seus conselheiros, estão ali os seus nobres, estão ali os seus adivinhos, os seus astrólogos, né? todo esse pessoal reunido. Quando José chega e interpreta o sonho e dá um conselho, Faraó poderia ter dito assim, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Você está dizendo que quem é capaz de interpretar esse sonho é o seu Deus. Mas o seu Deus te deixa na prisão, rapaz. Você está preso. Poderia ter dito, né, que nem era ele, mas vamos supor que ele tivesse dito. Você disse que nem cometeu o crime e o seu Deus te deixa lá. Não, vai embora, rapaz. Não tem nada para ouvir de você. Não tem nada para ouvir desse Deus seu que faz isso com o seu próprio servo. Isso é se o faraó estivesse vendo José. Mas José resplandecia tanto Deus que ele foi tirado da prisão, e Faraó viu em José Deus, a ponto de dizer assim, você é esse homem capaz de governar toda essa terra, porque o Espírito de Deus está em você. Porque você tem a sabedoria que vem de Deus. E isso fez com que ele fosse honrado por Deus. Isso fez com que ele saísse daquela posição de escravo, prisioneiro, para governador do Egito. Nós vemos que tantas pessoas, olhando para a Bíblia, né, tantas pessoas passaram por dificuldades parecidas, pessoas que foram injustiçadas, passaram adversidades. Nós vemos Jó, um homem que passou por tanta coisa e os amigos diziam para ele assim, olha, você está passando por tudo isso, você está em pecado. E ele diz assim, não, eu não estou. E os amigos, não, você está sim, rapaz. Você vai lá, diz qual é o seu pecado, pede perdão a Deus, que Deus vai te perdoar. Não, eu não estou em pecado. E batia o pé nisso. Foi injustiçado também. A gente vê Jeremias lançado na prisão por estar pregando a palavra do Senhor.
lançado num calabouço, né, num poço. Quanto sofrimento, ter que fugir da própria terra. Quanta coisa que ele passou por ser um profeta do Senhor. Nós vemos o apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. A gente lê algumas tristezas de Paulo. A gente acredita que foi na segunda prisão de Paulo, né? Ele passou por uma primeira prisão, que está lá registrado no finalzinho do livro de Atos, essa primeira prisão dele, e ele é liberto, mas ele vai preso novamente. E a tradição diz que ele foi preso porque houve um incêndio em Roma, que hoje a história já diz que quem provocou o incêndio foi o imperador Nero, mas Nero provocou um incêndio, mas botou a culpa nos cristãos. E Paulo era um líder dos cristãos, e Paulo estava preso por conta disso. E a gente vê que Paulo, com muita tristeza, na segunda carta a Timóteo, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém veio estar comigo. Ninguém. Além de injustiçado, estava sozinho, solitário, sem ninguém para fazer companhia. Mesmo assim, ele diz: o meu corpo já está pronto para ser entregue como oferta ao Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Apesar de tudo que ele estava passando, ele tinha uma esperança naquilo que viria depois. Nós vemos então que a grande lição dessa lição, aquilo que fica para nós não importa a adversidade que a gente está passando, o que importa é como a gente encara a adversidade. E aí a gente para e olha assim, gente, será que nós estamos vivendo hoje num período muito ímpar da história da humanidade? Esse momento de pandemia, essa situação de isolamento social que nós vivemos, agora a coisa está começando a relaxar um pouco, mas tivemos agora, lemos nos jornais agora nos últimos dias que a Europa já volta a se preocupar, Londres já vai começar um novo lockdown mais severo, porque o inverno está chegando lá, aumento de casos, a Itália voltou a bater recorde. A gente está passando por um momento muito turbulento de adversidade. A gente vê, eu acredito que você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo agora nesse momento, que está conosco, eu não sei a sua idade, mas vamos supor que você seja um pouco mais velho, tenha os seus 70, 80 anos, eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida um momento onde a igreja disse: não venha aqui, fique em casa, não venha. E a igreja nunca fez isso, a igreja sempre foi um espaço aberto para acolher a todos. E é claro que a igreja está fazendo isso por recomendação do governo, e isso está na Bíblia, desde que nós temos que seguir as recomendações das organizações ligadas às áreas de saúde, etc. Nós não estamos deixando aí de seguir preceitos bíblicos, mas a gente nunca viu isso acontecer, a igreja fechar e dizer: não venha. Mas ao mesmo tempo a gente vê que talvez você, meu irmão, você, minha irmã, nessa mesma faixa etária, vai pensar assim: se isso acontecesse quando eu tinha 10, 15, 20 anos de idade, eu não teria toda a estrutura tecnológica que tem hoje. E é verdade, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de isolamento social, principalmente os nossos idosos e as nossas crianças estão mais isolados ainda, mas o distanciamento acaba sendo amenizado por conta da tecnologia. Então Deus está transformando, apesar do momento difícil, mas Deus está usando a tecnologia para que nós possamos ter contato. Veja bem, nós estamos agora, nesse momento, assistindo uma aula pela internet, ou batendo um papo sobre a Bíblia pela internet, o que não aconteceria 50, 60 anos atrás. Então Deus está pegando e criando essas situações. E aí a gente pode pensar assim: poxa, a tecnologia está aí, todo mundo tem um celularzinho na mão, será que nós não podemos usar este tempo e essa tecnologia a favor do Evangelho? Será, meu irmão? Será, minha irmã? Terminando agora esse bate-papo nosso aqui, será que não seria o momento de você, se Deus tocar no seu coração de uma pessoa, agora ou daqui a pouco, você parar e vou dar uma ligada para essa pessoa? Vou ligar, ver como é que ela está. Porque tem gente que está sofrendo muito, meus irmãos. Principalmente aqueles que não conseguem reconhecer Cristo como condutor da história. Essas pessoas estão sofrendo muito mais. Será que não é o momento de nós usarmos isso que Deus tem nos dado de bênção, que é a tecnologia, para estarmos mais perto, aconselhando, confortando as pessoas? Se Deus tocar no seu coração agora,
ou daqui a pouco alguém, entre em contato com essa pessoa, liga para essa pessoa, pergunta como é que ela está, como é que estão as coisas, como é que está lidando com essa situação, como é que está, ora com ela, poxa, vamos orar, se você sentir, ora, usa, meu irmão, usa, minha irmã, o que nós temos, que Deus nos oferece para a propagação do Evangelho, porque foi isso que José fez. José estava preso, José estava na cadeia, mas ele disse, Deus pode interpretar sonho. É interessante que no judaísmo, José recebe um nome muito interessante. A gente vê que algumas pessoas recebem alguns nomes, assim, por exemplo, Abraão, o amigo de Deus, quando a gente fala, o amigo de Deus, a gente está fazendo referência a Abraão. Moisés, Josué, durante todo o seu livro, e diversos outros escritores da Bíblia dizem Moisés, o servo do Senhor. Ele não é mais um servo, ele é o servo do Senhor. E José, ele recebe um título muito interessante dentro da cultura judaica. Ele recebe o nome de Yosef Tzadik, que significa José, o justo. Olha que coisa interessante. Pelo que ele passou, e mesmo assim ele foi fiel em todas as situações, ele recebe o nome de justo. E uma coisa interessante, meus irmãos, dentro da literatura rabínica, dentro do judaísmo, nós, é claro, no Novo Testamento nós temos o exemplo de Cristo como o supremo perdoador, mas dentro da literatura judaica, que tem a visão do Velho Testamento, o exemplo de perdão é José. O exemplo de justiça é José. Aquele que colocou a fidelidade acima de tudo, foi fiel primeiro ao pai dele, depois a Potifar, depois aquele chefe da prisão e por fim a Faraó e acima de tudo fiel a Deus em todo o tempo. Que nós possamos espelhar na vida de José, fazermos Deus resplandecer em todo momento, sermos um farol onde Deus ilumine aqueles que estão à nossa volta, que estão perto de nós, e que nós possamos usar tudo aquilo que Deus coloca para nós em favor da sua palavra. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, colocando nas mãos dele a nossa vida, nossa família, nossa igreja. Oremos. Senhor, Pai, nós agradecemos por este tempo em que estudamos a Tua Palavra, em que estudamos a vida de José, esse homem tão tremendo, Pai. Que nós possamos aprender com ele, Senhor, como ser perseverantes, como ser gratos independente da situação, como amadurecer diante do Senhor sempre, com a Tua iluminação, e como resplandecer o Senhor em nossas vidas. Que nós possamos usar todas as situações, até as mais adversas, para representarmos o nome de Jesus Cristo, para representarmos Deus aqui na terra. Que possamos ser sempre fiéis, independente da situação. Que possamos ser bênção para todos aqueles que estão à nossa volta, para todos aqueles que nós podemos atingir. Assim como José foi bênção na vida de todos os seus irmãos dele, que nós possamos ser bênção na vida de todos aqueles que possamos atingir. Nos dê, Senhor, sabedoria a cada dia. Coloque no nosso coração todos aqueles que o Senhor quer que nós cheguemos, que nós falemos, que nós tenhamos uma palavra de fortalecimento. Nos dê sabedoria, nos dê a palavra certa. Abençoe a nossa vida, nossa casa, nossa igreja, nosso pastor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ser como José. Possamos ser um farol e resplandecer Deus em todo o tempo. Que Deus te abençoe.